Seja bem-vindo a mais um episódio do Hub Neuronos, que é o podcast do Neuronos que conecta você ao que há de mais interessante e relevante no campo das neurociências, reabilitação, saúde mental e tudo que diz respeito ao funcionamento do cérebro e o comportamento humano. Sou Bruno Braga, sou apresentador aqui, estou aqui com o Dr. Ercílio, que é diretor do Neuronos, e hoje a gente está com um convidado mais que especial para falar um pouco sobre um tema mais interessante ainda, que é a imaginação e a atividade real, alterações cerebrais que impactam a percepção do corpo e vice-versa, né? Porque existem alterações no corpo que impactam a percepção a nível de cérebro do paciente, né? E para falar sobre isso, a gente está aqui com o professor Dr. André Sugawara. Ele é fisiatra, trabalha na Rede Lúcio Montoro, né? E em alguns outros lugares como médico aí, é um grande profissional, um grande parceiro, já esteve conosco em algumas oportunidades, congressos e eventos, e é sempre um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor André. É um prazer e a honra é meu. Que bom, fico muito feliz de ter você mais uma vez aqui conosco, né? Em alguma atividade do nosso instituto, e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Com certeza, você deve estar se perguntando como assim imaginação e o que é real. A gente vai falar, dentre alguns tópicos aqui, sobre dor fantasma. Você sabia que tem alguns pacientes que depois de ter, por exemplo, uma parte do corpo amputada, continua sentindo aquela parte? Por que isso acontece? Quais são as alterações a nível de cérebro que acontecem que tornam essa percepção ainda tão ativa? E como fazer para tratar sobre isso? Então a gente vai falar sobre muitos desses aspectos aqui. E eu espero que você fique conosco até o final desse episódio. Eu te espero depois da vinheta. Professor André, seja muito bem-vindo, muito obrigado, né? Acho que é a primeira coisa que a gente gostaria de ouvir de você aqui, né? Os nossos ouvintes, para que eles pudessem conhecer um pouco mais sobre a sua história. Conta um pouco para a gente sobre qual é a sua área de atuação, sobre a sua especialidade, né? Um pouco aí da sua trajetória profissional e o que te levou para esse campo da reabilitação, né? Que é uma área tão importante da medicina, né? E que a gente precisa tanto de bons profissionais nessa área. Conta para a gente como foi a sua carreira até aqui. Bom, eu sou fisiatra de formação, né, que é uma especialidade médica. Primeiro eu fui clínico, fiz clínica, você faz a faculdade, 6 anos. Depois eu me especializei em clínica médica, que é é um clínico geral mais especializado, emergencista. Uhum. E depois eu fui para fisiatria, fui fazer reabilitação. Fui fazer a clínica do esquecido, a clínica do deficiente, né? Porque hoje é fácil falar, né, da deficiência, mas eu não tenho tudo isso de formado, mas há 50 anos atrás isso era um grande tabu. Mas com certeza 20 anos atrás ainda era um tabu, né? As pessoas ainda não tinham não estava tão estruturado as coisas, ainda não está perfeito, mas ainda não Ainda já avançou. já avançou. O Brasil avançou, São Paulo avançou. São Paulo, principalmente. Tá bom? São Paulo avançou. Mas a gente sabe que tem notícias recentes, né? Que ainda tem pessoas com deficiência, com poliomielite, que são confundidas com feitiçaria. Sim. Tem crianças com lábio leporino que são destinadas à doação de órgãos. Então tem coisas gravíssimas acontecendo, né? Grave. Então, eu passei a me dedicar à clínica desse esquecido, vamos falar assim, porque sempre alguém que chega na cadeira de rodas, com uma paralisia no corpo, com uma amputação, com uma deficiência visível ou invisível, ele é postergado nas fichas, né? Sim. Nos atendimentos, o acesso é mais complicado, né? Então existem barreiras visíveis e barreiras invisíveis. E eu já tinha uma ideia que as barreiras invisíveis são as mais importantes. Então eu redirecionei minha carreira para atender essa população. E aí acho que eu acertei, porque isso tá e se espera, né? Hoje atualmente 1 a cada 5 já é deficiente e essa relação vai aumentar. Ou seja, a deficiência não é um problema, ela é uma história natural da nossa vida. Ela está embutida. Apesar da gente tentar colocar ela apartada, né, como uma sequela
ela não é uma sequela, é uma consequência da gente estar vivendo, né? A gente vive mais, com certeza, né? E a gente deve celebrar esse aumento da expectativa de vida. Mas essa expectativa de vida, né? O aumento da expectativa de vida, ela não está vindo sem um aumento, sem a aquisição de uma deficiência, né? Seja física, cognitiva, não importa a qual. Né? E acho que a gente não tem que mais falar em sequelas, mas continuar celebrando e entender que não é mais, né, o seu direito termina onde o meu começa, né? É a garantia do seu direito. Então, para que eu seja médico, eu tenho que permitir que um outro médico na cadeira de rodas também seja médico, seja cirurgião, né? Então, acho que é esse ponto, né? Eu que tenho que... todo mundo tem que se perguntar, né? Eu passaria num psicólogo que tem um transtorno do espectro autista? Eu seria operado por um dentista na cadeira de rodas? Eu deixaria que meu filho fosse operado por um cirurgião tetraplégico, né? Acho que são essas questões, a resposta a essas questões de como nós respondermos isso no nível da sociedade, né, no nível maior, não só individual, mas na sociedade, é que vai tornar o mundo mais inclusivo e as coisas vão, né, que o seu direito garante o meu direito garante o seu, né, um mundo mais coletivo, né? Essa fala é maravilhosa, assim, e eu quero reforçar algumas coisas importantes da sua fala. Primeiro, a gente falar sobre fisiatria, né? Que é um campo tão importante da medicina e que eu acho que dentro das instituições, a falta do olhar do fisiatra é que gera essas barbáries que a gente vê aí, né? A gente está acostumado a receber, eu, né? Pelo menos lá na nossa história, a gente recebe pacientes que tiveram AVCs ou tiveram traumatismo crânioencefálico e dentro da UTI, quando vão receber a alta, os colegas médicos dizem para os familiares: você vai assistir seu pai deformar e não tem nada que se possa fazer. Você já deve aceitar essa deficiência e esse estado dele mental para sempre. Ou então, se o seu pai tiver algum outro problema, nós não podemos fazer mais nada por ele. Então, isso me fere por dentro, assim, porque é tão ruim você ouvir isso, porque dentro de uma cultura onde que a palavra do médico, ela exerce tanto poder sobre o imaginário das pessoas, né? Que eles sabem exatamente tudo que está dizendo, né? E quando tem essa falta de informação, você acaba jogando sim essa pessoa para um esquecimento e ele não imagina o quão difícil é para aquela família levar esse ente querido, aquela pessoa que foi tão batalhadora, que foi um guerreiro, que teve uma história e que pode sim ter um monte de qualidade de vida depois de uma lesão, que eu sempre falo. Tem muita vida para ser vivida após uma lesão. E eles pegam essa esperança e esse prognóstico em reabilitação, às vezes, e por falta de informação, e dá essa sentença. Então, queridos que estão nos ouvindo aí, a fisiatria é uma área da medicina que ela se interessa pela reabilitação pós qualquer tipo de lesão, né? É medicina física e reabilitação, né? Especialidade. A especialidade é essa. Então, esse olhar, ele faz com que a gente possa devolver um pouco de esperança e expectativa de vida e melhora da qualidade de vida para esses esquecidos aí, que é o nosso objeto tanto de trabalho, de estudo e de dedicação, né? Então, eu acho que a sua fala é maravilhosa. Ter esse olhar, né, para conduzir o processo de reabilitação modifica tudo. Completamente. O que a gente tem que ver é que quando a gente vamos falar assim, a medicina de uma forma geral, ela olha muito de retrovisor para as questões de prognóstico de alguém que tem alguma deficiência. Sim. Então a gente pega coisas que estão escritas há 40, 50, 60 anos e vai falar assim, vamos falar assim, acho que o exemplo clássico é a síndrome de Down, né? Que está escrito lá, seu filho não vai fazer nada, vai estudar, né? É isso, basicamente. Gente, não podemos, a gente não pode aceitar isso. E graças a Deus, pessoas que vieram antes de nós não aceitaram isso. E hoje você vê que a realidade de alguém que tem uma trissomia do 21 é muito diferente, né? Tem os de alto rendimento que podem sim ir para a faculdade, ter profissão, pode casar,
né? Tem uma vida funcional, né? Exato. Então, assim, a história da deficiência ainda está em processo. Está sendo contada, está sendo construída, né? A gente não pode pegar com um AVC, não vai ser funcional, né? Nossa. A gente precisa, na verdade, estudar, que é o que a gente faz, não é isso? Sim. Estudar, pensar clinicamente. Nem tudo vai estar escrito, porque essa história ainda está em processo. E muito retrovisor, e retrovisor às vezes não vale a pena. Sim, e olha o que você disse, né? E a gente vale frisar. A gente tem aqui, numa das nossas missões do Instituto, é aproximar resultados de pesquisa para a prática clínica, né? Esse olhar de ter essa comunicação com a pesquisa, mas que o resultado dessa pesquisa se transforme em uma estratégia terapêutica. E nem tudo está escrito, gente, nem tudo está pesquisado, né? E às vezes a gente esbarra naquela coisa assim: ah, não tem evidência, então não tem o que fazer porque não tem evidência. E aí eu quero dizer para vocês: a ausência de evidência não é a ausência de eficiência para tratar alguém, né? De eficácia, porque na verdade generalizar é a coisa mais difícil, né? Se eu pego um resultado de um artigo, para eu generalizar para toda a população de AVC é muito complicado. Mas a gente pode, assim, eu sempre gosto de falar, aonde tem um case report, um estudo de caso, que alguém foi lá e fez e publicou, Que aponta uma possibilidade, que alguém testou isso, por que não a gente não conversar com o seu paciente e falar, olha, existe alguém que fez uma dessas possibilidades dentro de um conjunto de análises e assim, um ambiente controlado clinicamente, a gente pode tentar mudar essa qualidade de vida e a gente só vai saber se a gente testar. E aí, ao invés de a gente ficar com o retrovisor, vamos olhar para frente, né? Exato. Eu gosto muito de uma frase que não é médica, de alguém do Banco Mundial. Eu não lembro quem é a pessoa, mas eu escutei. E vou dar mais ou menos a minha interpretação sobre isso daí, né? Que quanto mais de evidência de sofrimento você precisa para tomar atitude, Nossa, então. né? Então, assim, talvez as evidências de sofrimento, elas não estejam escritas, né? Não estão na informação que a gente busca nas nossas bases de dados científicas. Mas elas estão no jornal, elas estão no dia a dia, na comunicação entre as pessoas, na comunicação com os nossos pacientes, que isso não está na literatura formal, né? Como a informação informal, ela já traz uma carga de sofrimento muito grande, né? E essa pessoa que é bem importante lá, eu lembro ela falando isso, né? Vocês estão paralisados, a ação de vocês está paralisada. A gente tem dinheiro para investir, mas que evidência maior, né, de sofrimento vocês precisam, basicamente dando bronca, né, nas equipes, né? Para se levantar e fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Eu acho isso foi muito chocante. Eu vivi uma coisa parecida, né? Não nessa frase, mas que eu recebi uma ordem uma vez também de uma colega médica que eu trabalhava, né? Que é a minha grande inspiradora para tudo que eu me dediquei à vida até hoje, assim, né? No âmbito da reabilitação. E eu fazia parte dessa equipe e eu estava lá reclamando de um monte de coisa, sabe? Da instituição, de processos institucionais e tudo, né? E ela falou para mim assim: Hercílio, você está reclamando por quê? O paciente está aqui e o seu salário cai no final do mês. Trabalha, entendeu? Você não precisa de mais nada. Você está esperando da instituição, você está esperando do governo o quê? Você tem os dois ingredientes e você está aqui, entendeu? E ela falou assim, você tem uma dívida com conhecimento. Você estudou, você sabe, agora aplica isso. Não tem mais nada entre você e o paciente. Você está aqui e o paciente também. Então, assim, quando eu ouvi aquilo, né, isso há anos atrás, mas aquilo fez um impacto tão grande na minha vida de eu parar de pensar em outros fatores, né? Parar de pensar no que falta para agir com o que tem na Porque mão. eu já tenho, entendeu, né? Nós temos bastante. Temos muito. Em relação aos outros lugares do mundo. Temos né? temos muito. Né? Imagina, ainda tem lugares que a amputação ela é punitiva. Olha né? só. Ela faz parte dos aspectos legais de punição, de como você corrige, entre aspas, né? Corrige alguém, né? Que estranho, né? Mas Tripou, corta a mão, né? Exato, né? Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. Tem vários lugares do mundo, né? Que
olho por olho, dente por dente, né? Você roubou, bota a mão, porta o pé, né? Né? Tá procrastinando, vamos cortar o pé, vamos cortar a mão se você roubou. E tem isso ainda, né? Tem. Nós visitamos um país assim, não vamos falar de lugar, mas a gente foi uma viagem muito tensa, porque a gente não sabia como se comportar, porque eu não sabia o que era possível nesse lugar de fazer, porque tinha lugares que até homens não podiam mostrar os braços, e aí tinham cartazes falando que a gente poderia ser apedrejado ou a gente podia ter partes amputadas. Exato. Então, essa evolução ainda é um processo em curso. E o Brasil, ele deve se tornar, eu acho que ele tem que se tornar ele já é, na verdade, mas um lugar de atrair as pessoas com deficiência para tratamentos, para reabilitação. Porque em muitos lugares, você ser deficiente é um fator de risco. É um fator de risco à sua vida. Sim. Né? Então, a gente precisa tornar o Brasil atrativo, a resolver não só a questão brasileira, mas irradiar conhecimento para o mundo. Uma mensagem de inclusão, de diversidade. O Brasil, nisso, graças a Deus, isso está muito bem construído. Ainda não está perfeito, tem muita coisa, mas sim, a gente está à frente do mundo. Eu acho que por sermos diversos e termos gente de toda cor, raça, religião, a gente vai se vivendo bem uns com os outros. Eu acho que as escolas já têm se preparado melhor, né? Claro que, como você falou, não é uma coisa perfeita ainda, mas hoje tem mais inclusão até de alunos que têm alunos especiais, então a deficiência deixa de ser um OVNI, digamos assim, quando essa criança vira um adulto, vê um deficiente pela primeira vez. Não, muitas vezes na sala de aula ela já cresce com isso e vai formando uma mentalidade diferente, né? Olha que legal. Eu tenho um paciente que ele tem uma DI, né? Uma deficiência intelectual. Na época do Covid, né? Antes da pré-vacina, né? A gente nem sabia o que fazer. Loucura, né? Como é que a gente vai ensinar as crianças com deficiência ou sem deficiência, que elas têm que lavar a mão, tem que usar máscara, tem que fazer um monte de coisa. Essa preocupação também foi desse menino e ele fez um quadrinho. Ai, gente, que graça. Eu falei, nossa, isso aqui que eu usei até para educar profissional. Olha que belo, porque assim foi tão mais didático, chegava muito mais às pessoas, né? Então a gente não tem que rotular, né? Sim. Assim, a deficiência ela faz parte do dia a dia. E o talento também faz parte do dia a dia. O que a gente tem que começar a reconhecer é qual é o talento dessa pessoa, o que ela faz de pode contribuir, né? Imagina que no meu processo de educação de lavagem de mão, para as pessoas, independentemente com ou sem deficiência intelectual, física ou não, a gente usou um caderninho, umas figuras de um adolescente com DI. Que legal. Isso eu acho legal, né? Muito. Como um pode completar o outro. Sim. Porque às vezes a gente fala muito rebuscado, não chega nas pessoas, né? Muito acadêmico, né? Adoro a sua fala aí, né? Que a gente precisa reforçar também, que é, né? Olha, a pergunta que você faz, né? Será que eu vou deixar meu filho ser tratado por alguém que tem uma deficiência física? Vale a gente dar uma alerta, né? Porque nós temos uma relação muito grande com o corpo, né, Sugawara? A gente é o corpo que a gente mostra para as pessoas. E quando você tem uma deficiência cognitiva, mas você tem um corpo tudo ok, essa pessoa está transitando por aí, né? Ele nem é notado, mas se ele é um cadeirante, ou se ele tem um membro amputado, ou se ele utiliza uma prótese, né, para alguma coisa, a sociedade já olha para aquilo com uma ideia pré-concebida, às vezes, de que por ter o corpo deficiente, a parte cognitiva incapaz, também é deficiente, né? Ele é incapaz. E não é, gente. A gente precisa esclarecer, deixar isso claro, né? Que, assim, isso é um preconceito, né? Isso é uma forma da gente olhar com um formato muito ruim para isso, né? E que mesmo a pessoa que tem uma deficiência intelectual, como você acaba de trazer aí, tem um talento maravilhoso e como foi útil para te ajudar aí no Covid, né? E tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem um menino nas redes sociais que adora, né? Dinossauro, né? Então ele está especializado em dinossauro. A gente sabe por que ele é especializado em dinossauro, né? Tem o foco de atenção muito, Sim. né? E eu sei que
muitas coisas que ele posta, que ele fala, né? São usados por acadêmicos das faculdades, né? Porque tem uma atenção focada diferente, Sim. né? Com A certeza. gente pode usar isso de uma outra forma, né? Eu acho uma outra pergunta que antes da gente iniciar em assunto específico é a gente levantar uma questão. É tentar achar sempre aquilo que de melhor esse paciente tem, né? Porque uma habilidade ele vai ter, Sim. né? Para fazer qualquer uma das coisas, e a gente precisa ajudá-lo a identificar, reconhecer, até para mesmo fazer essa psicoeducação com os pais, né? Para deixar esse indivíduo, essa criança, a desenvolver esse talento, essa habilidade, né? Eu acho que isso é do ser humano, né? A gente sempre procura o defeito, né? O Então. defeito na casa, na porta, na gente, nos outros. A gente sempre aponta o dedo para um defeito. Ou de algo, ou seja, a gente tá falando da gente, né? Não tá falando do outro, né? Mas a gente precisa começar a mudar essa chave, achar o que é bom. Ninguém é perfeito. Alguém é perfeito? Ou por que nós temos que ser perfeito? Ninguém, né? Quem falou disso daí, né? Porque nós temos que ter mitos ambulantes. Sim. Né? A gente precisa começar a focar no que as pessoas são boas, né? Nos talentos, nos potenciais e não nos defeitos. É isso mesmo. Né? Exato. Maravilhoso. Então, o Dr. André, né, ele é especialista aí no tratamento, ele trabalha hoje num dos maiores centros, acho que da América Latina, que é a Rede Lúcio Montoro, né, que é ligada ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no tratamento de pacientes em processo de reabilitação, especialmente aqueles amputados, né, e o tema que ele propôs para que a gente discutisse aqui hoje é muito interessante, porque como ele lida com diversos pacientes com amputação, existem alguns quadros associados que vêm com isso, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer como que o que acontece, né, no cérebro, né? Porque hoje eu acredito que a gente falar de reabilitação sem falar de funcionamento cerebral não tem como, hein? Então, o que acontece no cérebro de um paciente que tem um membro amputado do corpo? Né? Porque muitas vezes a gente sabe aí dos quadros de dor fantasma ou de outras patologias que se associam a isso. Como é esse desligar do membro, né, dentro do cérebro? Fala um pouco pra gente sobre Eu acho que isso. são as duas vias. Como um cérebro funciona sem uma parte corporal e o que isso impactaria no cérebro. Né? Acho que é o transdiagnóstico, tanto para lá quanto para cá. Quando você resolve alguma coisa para alguém com deficiência, na verdade, você não está resolvendo para aquela pessoa. Você está resolvendo para todo mundo. E o que a gente sabe? Sim, onde começa uma perna? Onde começa um braço? Não é no ombro, não é na cintura. Sim, olha isso. É no cérebro. No córtex. Ela nasce lá e termina lá. E mais doido ainda é pensar que a representação de tudo isso no cérebro não está na mesma sequência que a gente se vê no corpo. Exato. Né? Começa E aonde começa o movimento? Não é na área motora, nem nas áreas pré-motoras, né? É nas áreas de intenção do movimento. É no sistema límbico, é lá que começa o movimento. Microsegundos antes, essas áreas mais profundas é que são acesas. Sim. Na mão não é um cerebelo, não é essas coisas mais tronco. mecânicas lá que a gente está vendo. Então, olha só que interessante. O que acontece? Isso já está desde as múmias, estudo de múmias. Quando alguém perde uma perna, toda a via motora, né, via motora ou sensitiva, ela vai ficar atrofiada, ela vai ter uma alteração, né, que é anatomicamente, que a gente consegue ver isso mesmo nas múmias, né, que estão lá, né. Múmias, ou seja, quem foi amputado e mumificado, algum rico, né, porque, né, então, assim, a história da amputação, ela é a história dos ricos. Hoje que tá, que a gente perdeu um pouco, né? A história dos importantes, né? A gente não amputava quem não era importante. Amputava quem valia, quem tinha valor para a sociedade. Então, esses cérebros aí deles, muito antigos, você já tinha alteração em toda a via, tá bom? E hoje a gente sabe que essa alteração nessa via ainda persiste. Mas a gente sabe que os engramas... Então, assim, anatomicamente muda. Mas os engramas mudam? Os engramas não mudam. Você tem uma sobreposição de engramas. Então, você tem lá
o engrama da perna ou do membro antigo. Vou falar mais da perna, que é mais comum perna. Então, assim, você tem o engrama antigo, da perna antiga, intacta. Você tem o engrama do momento de como ficou sua perna no trauma. Então, torcida, com sangue, sem sangue, ou do motivo que ela teve, né? Do câncer, da infecção, do problema vascular, das manobras de estratégias que você adotou nesse membro antes da amputação. Depois você vai ter um engrama do nada, a arte de esquecer, Olha. tá bom? E depois você vai ter o engrama de algo que começa a se sobrepor, algo que parece ser construído, né? Da perna antes com a perna que foi amputada, com algo que vai ficando meio estranho, que vai mudando, vai ficando disforme, que vai ficando bizarro, ou muito fino, ou muito largo, e que ele vai encurtando, telescopando. E aí, quando a gente vem a prótese, vem mais um engrama da prótese. Mas olha que interessante. Se você tem os seus dedos do pé, sei lá, ou o pé torcido, você consegue andar bem? Não, você vai andar mancando. Então, quando chega a prótese, e se esses engramas não estão organizados para receber uma prótese, o paciente vai andar mancando. E não é um problema motor, é um problema de aprendizado, de neuroplasticidade, vamos falar assim, mal adaptada, mal adaptativo. Como que a gente vai fazer isso daí? Se a perna foi, né? Você não consegue examinar essa perna e isso existe muita confusão, né? Tem gente que confunde dor do membro residual, antigamente chamado de coto de amputação, com dor do membro fantasma. Não tem nada a ver. Tá bom? A dor do membro fantasma, ela não pode ser examinada. Não tem um raio-x que você possa fazer. Não, que você não consegue examinar o que não existe fisicamente, concretamente lá. Aonde é agora a dor do membro residual, a dor do coto? Sim, você consegue tirar um raio-x, fazer uma tomografia, examinar, palpar e fazer até algum tratamento periférico. E muita gente confunde o tratamento do neuroma, da dor do membro residual, com o tratamento da dor do membro fantasma. E aí que está toda a confusão, porque muita da literatura nem faz a distinção do que é dor do membro residual, do que é dor do membro fantasma. E aí os trabalhos começam a ficar muito confusos. E as estatísticas de incidência e prevalência vão ficando mais confusas. Tem trabalhos que falam que é 2% de dor do membro fantasma, tem trabalho falando de 98%. Nossa, Ou seja, uma discrepância imensa. por quê? Porque existe confusão. Conceitual, né? Conceitual. Tem gente que está falando de dor do membro fantasma, escrevendo de dor do membro, e ainda não está fixo nos conceitos, que já estão definidos pela IASP, né, uma entidade internacional, do que é dor do membro fantasma. Dor do membro fantasma é qualquer percepção desagradável na parte que não existe mais. E olha só, o meu doutorado, basicamente foi sobre isso daí. A gente rodou estatística de 10 anos no Lúcio Montoro para encontrar paciente. E eu perguntava assim, né? O senhor tem dor do membro fantasma? Que é o que a maior parte das pessoas fazem. Tem dor do membro fantasma? É a pessoa. Dor? Não. Não tenho dor do membro fantasma. E aí não tinha casuística. Aí a gente foi pro exterior, a gente conversou com outras pessoas, a professora Lina Mara se envolveu bastante nessa história. E aí a gente resolveu mudar com uma pergunta. O senhor sente alguma sensação desagradável? O senhor sofre de alguma perturbação, de alguma sensação desagradável na parte que não existe mais? Aí vinha. Uma enxurrada. Aí a gente descobriu que, na verdade, a dor do membro fantasma não é uma entidade única. A gente pode chamar como uma síndrome, porque eles usam até 10 descritores para falar o que eles sentem na parte que não existe mais. Tem paciente que até 22 descritores. Então ele sente coceira, choque, formigamento, uma miríade de coisas que ele não identifica como dor. Mas são estranhezas, né? Que ele... Pela teoria é dor. Mas lembra, a dor depende da sua experiência prévia. Como a amputação é uma experiência única e nova, ele não associa com dor, ele associa com algo desagradável. Então a gente precisa mudar. E fantasma, se eu falar que você tem um fantasma,
você vai ficar cabreiro. Fica quase espiritual a conversa, né? Então, a gente precisa trazer para a realidade da pessoa. Ela não tem um fantasma. Porque quando ela olha para a perna que foi amputada, para a área que foi amputada, ela vê um membro que não é alucinatório, é real, é perceptual. E aquele membro está o quê? Bizarro. E aquilo tem sensações de sensibilidade que a incomodam. Uhum. E esse é o ponto, que a gente tem um conjunto de sensações perturbadoras, na maior parte das vezes envolvidas com um movimento, que o paciente pode ou não controlar, com pelo menos 5 dores diárias, e pelo menos 6 dos descritores são intensos, mesmo que não sejam diários, são intensos e incapacitantes. Que ao longo do tempo, sim, eles podem diminuir, pode existir uma habituação, ou não, aquela sinapse pode se consolidar e pode ficar incapacitante. 5% das pessoas não conseguem usar a prótese por dor do membro fantasma e chegam a abandonar. Na nossa casuística, um pouquinho mais, 12%. Agora, se a gente falar de alteração de marcha determinada pelo engrama que está lá, que a pessoa não consegue fazer a correção, e a gente mudou muito os processos de reabilitação. A gente incentivava muito a parte motora, né? Mas não, a gente tem que fazer treino imaginativo. A gente tem que desenrolar esse membro. A gente precisa desentortar esse membro para que ele seja incorporado num esquema corporal, para que ele seja incorporado ao uso da prótese e ele pare de, vamos falar assim, claudicar, o dito mancar com uma prótese, né? Ou se posicionar melhor sentado, ou se posicionar melhor deitado. É muito interessante, né? Não é o fato de você não ter fisicamente, não significa que você não tenha. Sim. Porque ele existe aqui, né? E na percepção do paciente, né? Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com você. Cérebros são construídos com o tempo, a partir de experiências vividas e imaginadas. E aí isso vai para o sensorial, né, doutor André? Isso vai para o sensorial. E aí essa experiência contada pelo seu cérebro, ela é real para você. Real. Entendeu? E é real. O fato de não estar lá não significa que não exista, né? Então, isso depende muito do vínculo de confiança, né? Então, examinar isso daí, atualmente, ainda depende muito do vínculo de confiança. Você vai precisar acreditar no que o paciente fala e em como ele fala. E você vai precisar instrumentalizá-lo para que ele conte o que está sentindo. Sim. Porque é algo novo, né? É muito cognitivo. Então, a dor do membro fantasma, ela não é um fenômeno físico, é um fenômeno cognitivo, da linguagem, da metalinguagem. Um fenômeno que tem o seu paralelo na imaginação. Incrível. Deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui, né? Você falou dos engramas aí, e a gente sabe das áreas motoras representadas no córtex motor. E existe aí, por exemplo, quando um cara é um tecladista, um pianista, a gente acaba por ver que a representação da mão no córtex motor desse paciente é maior, né? Porque ela já é maior de qualquer jeito, porque ela quase ocupa tudo, mas como ele desenvolve muito isso, né? Essa representação da mão ali é um pouco mais fortalecida. E quando tem uma amputação, essa representação a nível cortical, ela muda também? Ela muda, tá bom? E eu já vi todos os padrões, tá bom? Primeiro, se você olhar só a parte motora, mecânica, a parte física, a representação diminui. Isso. A outra perna, né? As áreas vizinhas começam a migrar para a área da perna. Olha, é perna, né? Mas vai até a região da boca. A região da boca consegue migrar para lá. Na placa você consegue ver em animal até 8 milímetros de migração. Olha só. Tá bom? E o Japão sabe disso e está fazendo um controle ambiental com a boca. Olha. Tá bom? Incrível. E não é só as áreas circunvizinhas à amputação. As áreas contralaterais, ou seja, o hemisfério contralateral, através do corpo caloso e as comissuras, ele também manda projeções por outro lado. Isso para a parte física. Quando a gente olha para o hardware, né? Quando a gente
olha para o software, a coisa é muito mais complicada. Por quê? Vai depender de como o paciente está como é que essas sinapses estão acontecendo. A outra perna, ela é mais usada, né? Então, o hemisfério contralateral, né, ao órfão, né, ele pode aumentar a sua área de software, de controle desse movimento, né? Então, essas áreas podem aumentar. Em contrapartida, se você estiver usando uma prótese, se você tiver dor do membro fantasma, ou seja, essas sinapses estão bem consolidadas, você não fez a arte de esquecer, a perna está presente lá, o software do funcionamento da perna que foi amputada está presente, e você consegue englobar essa perna numa prótese, essa área não diminui tanto, e ela pode até amplificar. Então a gente tem que ver o que você está analisando no cérebro. É uma coisa mecânica, né, que a via já está atrofiada, a gente sabe, desde as múmias, né? Então isso aí já está pacificado. Agora, e o software, né? O que comanda, o que informa aquela via? A via pode estar diminuída, mas e o software, né? O que alimenta aquela via? O funcionamento daquela via? Ela pode estar aumentada. E lembrando, né? A gente fala muito de córtex, né? Porque eu estudo bastante córtex. Mas todas as estruturas interiores, né? Os conectomas, eles estão desarranjados. Isso. Eles estão desarranjados. Então, assim, o paciente, ele fala assim, olha, eu sinto a perna quando eu sorrio. Ou... Isso, porque vai mudar a parte sensorial também fica modificada e como migra isso de lugar, às vezes no córtex vai ter essa bagunça de informação aí trafegando, né? Sinapses que se comunicaram. Você vai coçar a boca, você tá coçando aqui a parte do pé, o coto aqui que sobrou, né? Ou você pega aqui e sente de outra parte, né? Começa a ter essa comunicação. E aí tem coisas que eu tenho ouvido bastante dos pacientes que ficam cada vez mais complexas. Por exemplo, tem paciente que na hora da ejaculação ou do orgasmo da mulher, ele tem uma maior representação da perna. A perna volta. Porque aí eu fui estudar, durante as fases de excitação, você tem lá que você precisa fazer o espasmo carpal, né? Entrar em equino. Se a perna fantasma não entra em equino, você não completa o... Olha que interessante. Então, assim, a perna fantasma, ela não existe teoricamente, fisicamente. Mas, olha só, até na parte do prazer, a parte límbica, na parte sexual, ela está envolvida. Você não pode menosprezar a presença. O fato de você não ver não significa que o paciente está com engrama do esquecimento. É muito interessante. Incrível. Quando você tem pacientes que se emocionam, né? A perna vem também. E ela pode vir mais bizarra ou mais próxima ao que ela tinha, dependendo do tipo de emoção que ele está sentindo. Ou seja, a via para baixo, ela está toda reorganizada. Então, a gente tem uma tarefa enorme. Porque a reabilitação do amputado, ela não pode mais se limitar à prótese. Sim. Exato. Pelo contrário, né? Eu acho que a prótese, ela não é tão complexa quanto essa representação e a comunicação cortical com estrutura subcortical. Na verdade, a gente tem que falar de desconectoma, né? Desconectomas. Porque, assim, quando tá tudo conectado, é o conectoma. E aí tá tudo funcionando conforme o esperado. Mas quando isso de alguma forma se desconecta e começa essa informação querendo buscar a representação, e aí tá alterado as vias, olha, começa uma bagunça. Começa uma bagunça. E aí a gente tem que ver qual é a representação da amputação ao longo do tempo. E para cada paciente, eu imagino, né? Para cada região. É muito diferente você ser amputado por exemplo, você ter uma amputação de mão num país sobre a égide do Estado Islâmico, Sim. ou você optar pela amputação de mão, você desejar a amputação de mão para conseguir um cargo. Por exemplo, tem um exemplo real aí, né? Tem no seriado propaganda aí, Better Call Saul, tem um ator que é o Todd, que para conseguir um papel ele amputou a mão. Meu Deus. Ou seja, a representação da ausência da mão para ele é completamente diferente de uma pessoa que perdeu a mão por uma punição ou por um acidente de trabalho. Então não é só a amputação, é a etiologia
e o contexto cultural. Será que eu ter a primeira é muito interessante, a primeira prótese, até 2021, no mundo, a gente tinha uma ideia que era uma prótese romana, Capua, que era de um gladiador, uma pessoa importante, né? Mas tá lá. E aí, em 2021, descobriram que a primeira prótese, na verdade, é de uma sacerdotisa egípcia. Isso mudou, deu reviravolta na fisiatria. Por quê? Como assim uma mulher, né? Tem toda a representação do feminino, né? Uma mulher egípcia amputada e com prótese. Mudou tudo. Então, assim, o que representa uma amputação no Egito Antigo numa mulher? Porque você pode amputar, mas não necessariamente você vai fazer uma prótese. E ela ganhou uma prótese. Então, aí passa a gente pensar, será que ela tinha dor fantasma? Ou será que ela foi mais importante que as outras sacerdotisas? Né? Porque além dela ser amputada, ela ganhou uma prótese e ela foi conservada como uma múmia e colocada dentro de uma pirâmide. E que você não tem outros paralelos, né? Então, a gente vê que ao longo dessa história, a amputação mudou de rumo, que é muito diferente, né? Então, antigamente parece que a gente amputava quem tinha valor. Depois a gente amputou como punição. E agora, de novo, a gente amputa para quem tem valor. Pensem bem, a gente amputa quem? Quem quer viver, quem tem impulso de vida. Então, a representação, isso que eu falo, né? Você analisar, talvez, a dor do M-Fantasma olhando de retrovisor para a década de 60, é muito diferente, porque ali você tinha muita coisa, às vezes, do pós-guerra, né? É muito diferente de você olhar a dor do meu fantasma nos tempos de hoje, aqui na nossa realidade brasileira. Porque completamente, a gente amputa quem? Família se reúne, tenta convencer a pessoa, né? Ah, eu não quero viver sem a perna. Não, meu pai, eu te amo, você vai amputar. Porque a gente quer passar o Natal com você, a gente quer que você entre na igreja, no casamento de tal pessoa, a gente quer que você conheça seu... Tem uma representação diferente. A amputação, ela tem apesar de ser uma grande perda, ela é uma esperança de um porvir. Sim, porque chega um Uma momento. continuidade, né? Chega um momento que não é só uma escolha do paciente, né? É um risco de vida, né? Pode estar tão infeccionado e aquilo ali pode desenvolver outros fatores e que, se ele fizer essa amputação, ele pode ter uma continuidade, né? Que é diferente de você ser amputado, por exemplo, por um acidente de trabalho, né? Num corte da banana aqui em São Paulo, na década de 60, ou você ser um amputado de um pós-guerra. As representações são diferentes, né? Esses cérebros fizeram dor do mesmo fantasma de um jeito. E como é que a gente está fazendo a dor do mesmo fantasma hoje? De uma outra maneira. A gente precisa separar as etiologias e os contextos históricos, né? Porque tem situações diferentes, são cérebros diferentes. São momentos diferentes. Eu acho que isso a gente não pode... A gente vai precisar fazer comparações ao longo da história, mas acho que esses cérebros não podem se contaminar os cérebros de agora, as vivências de agora. Por isso que eu falo muito assim, o retrovisor é legal até certo ponto, mas a gente precisa construir isso de uma outra forma. E até assim, porque, na verdade, eu acho que elaborar essa perca, né? Elaborar a amputação antes que a amputação aconteça, já é um gatilho muito forte aí para como ele vai criar uma representação sobre essa parte amputada, porque para ele o fantasma começa aí, né? Como é que eu vou viver sem essa perna, né? Ele já começa a imaginar isso, e às vezes ou com dor, ou com vergonha, ou com culpa, ou com um monte de sentimentos, né, que já acompanha ele antes mesmo dessa cirurgia ocorrer. Diferente daquele que acontece um acidente e ele chega num estado tão grave que não tem tempo nem de perguntar para ninguém. Para viver, corta aqui para viver, entendeu? É. Então, assim, são representações diferentes para o córtex, né? Para que, como ele vai processar isso, a imagem que ele vai ter disso, né? E a representação que ele começa a construir emocionalmente sobre esse enfrentamento, que acaba sendo um luto também, né, André? Na amputação mais alta que eu tenho, né, que é uma hemicorporectomia, né, uma amputação no nível do umbigo,
O paciente foi muito bem preparado, né? Uma equipe de psicólogos, assim, fenomenal, que tinha com experiência em percepção corporal, em sensibilidade, em preparo do paciente para grandes mudanças, né? Em estresse pós-traumático, com experiência em catástrofes, né? E com toda uma equipe de físio, né? A gente só teve um momento em que ele teve a representação fantasma, no momento da colocação da prótese. A dor no fantasma ele não tem. Ou seja, a gente não tem como provar, mas eu penso muito nisso, né? Será que se todo mundo tivesse a mesma qualidade de preparo, né, com equipes especializadas, né, em catástrofes, estresse pós-traumático, percepção corporal, em gramas, né, em trabalhar em gramas, né, e uma equipe multi, né, que ele teve equipe multi, né, todo mundo envolvido. Será que a gente teria dor de fantasma? Será que isso não seria atenuado? Será que a gente precisaria gastar tanto em medicamento? Porque eu acho que é isso que eu acabo de te dizer, né? Acaba que ele tem que. O fantasma já acontece antes para ele, né? E só essa loucura do porvir, de como vai ser, a ansiedade de como isso vai ser, né? Eu acho que já torna um processo muito complexo. É complexo, mas complexo. para ele vai ser muito mais, né? Que vai viver isso. A gente fala porque, assim, até nos estudos e ensaios, quando a gente vê o efeito placebo, né? Que o paciente, ele imagina que um tratamento pode ser bom para ele já melhora. Isso, entendeu, né? Se ele vem colocar um eletrodo na cabeça, uma bobina, só dele falar, meu Deus, eu vou tomar um choque na cabeça, ele fala, já começa a sentir que é melhor, né? Agora você pensa, vem alguém para falar, ó, daqui para frente você vai ficar sem as duas pernas. Qual que é o impacto disso, né? É uma violência isso para o paciente. E o de né? cérebro também, a gente tem estudos que mostram que muitas vezes, no que diz respeito a medos e traumas, né, o imaginar ativa as mesmas áreas do cérebro que o vivenciar, por exemplo, uma fobia, alguma coisa. Então, Exatamente isso que eu descobri. Eu descobri não, né? Que os amputados têm, né? Que isso a gente já sabe para outras situações, sim. situações não físicas. Mas pensar no membro fantasma, imaginar o membro fantasma, ativa as mesmas áreas que o membro real, que o movimento real. Sim. E além disso, não é só as mesmas áreas, tem o mesmo custo metabólico. Olha isso. E Porque se você imagina, você ativa, para ativar gastou energia, é o mesmo gasta energia, tem a mesma mobilização metabólica, hemodinâmica e metabólica. Isso é muito interessante, porque olha só, você não tem mais a perna, teoricamente você não deveria fazer a mesma atividade, né? Mas você faz a mesma atividade, ou seja, o processo, o custo energético cerebral, ele independe de como esteja seu corpo, de quem você seja, do que tenha acontecido com você, né? Ele tem o mesmo custo, as áreas são as mesmas e você tem o mesmo custo. E aí eu fiquei muito intrigado com isso. Aí fui estudar muito e a gente vê, né, com fobias, com esportes de alto rendimento. sim. Então eu entrevistei o da ginástica olímpica, o campeão, o Nori, e perguntei para ele o processo de treinamento dele. Ele tem uma carga física muito grande, mas ele tem um treinamento mental gigantesco. Que ele imagina os movimentos, as piruetas. Mais que os movimentos. Olha, que tem um ambiente só essa hora que ele tá dando a terceira volta, ele fala assim, teto branco, o relógio, Olha, a o percepção. técnico, nada fora de controle. E aí o movimento é porque- perfeito. Porque você imagina o corpo fazendo isso, né? Assim, o que ele tem que tentar manter a informação de que tá tudo no lugar, porque o cérebro ele vai te dar uma informação descontrolada, né? Tipo assim, o cérebro, não, a gente é preparado para, o cérebro é preparado para, né? O complexo límbico, ele vai te avisar que alguma coisa saiu do controle e ele dispara uma reação fisiológica de fuga, né? De estresse ali pela vivência. Então, quando você tem que dar esses saltos, essas coisas, se ele não fizer, eu imagino que se não fizer isso aí mesmo, um trabalho mental, a informação que o seu cérebro te dá já era, querido, você tá doido aqui. Vamos derrubar, né? Vamos cair. Vai cair. É como controlar 7 piruetas no ar sem Eu não doido, que não tem muito a ver, mas só que você tem uma... Tanto que o cérebro te diz isso.
Quando a gente dirige aqui, né? Do lado brasileiro, do lado brasileiro. esquerdo, né? E aí eu fui ter uma experiência de dirigir na mão inglesa, né? E assim, louco, porque a gente chegou no lugar, eu ia viajar quase 1.000 quilômetros de mão inglesa, nunca tinha pegado carro com essa direção. Então, na hora que eu entrei dentro do carro, eu não tinha nenhuma percepção do meu lado esquerdo, porque a gente dirige para cá e eu tenho toda a percepção do carro para cá. Eu já entrei e falei, gente, parece que tem um outro mundo aqui que eu não sei o que que é. E aqui eu falava, já acabou o carro. Minha cabeça era assim, o carro acabou. Porque do outro lado, não, o carro está aqui. Quando eu entrei do carro para cá, eu olhava, o carro aqui acabou, mas eu não conheço esse universo de carro. E aí, tá, peguei o carro e saí. Na hora que eu comecei a entrar, que a gente já saiu do lugar que alugou o carro e foi pegar uma via, né, uma estrada mesmo. Os primeiros carros que vinham, meu cérebro falava, você vai bater, você tá errado, você vai bater. E eu começava a gritar, entendeu? Porque eu começava, vamos pegar, o carro vai pegar. Porque eu imaginava que o caminhão, ele ia entrar dentro do meu carro, assim, porque era a percepção que eu tinha. E aí o Bruno tava junto, e aí... E eu sempre tava aqui. Eu era o controle da faixa. Falou, ó, tá pegando a faixa aqui. O cérebro acessória. Aí o Bruno falava, não, você não vai bater, tá tudo certo, tá tudo certo. Até que quando o caminhão passava por mim, falava... Aí eu falava, não me pegou. Aí o outro, não me pegou. Mas aí eu comia a faixa tudo do outro lado. Eu ficava saindo o tempo inteiro, porque eu queria corrigir na minha cabeça, né, pro certo, sabe? Pra minha... Tipo assim, ó, você tem que ir pro certo. Então, esse dia foi o dia mais tenso da minha vida, enquanto eu não cheguei nesse lugar. Meu nível de cansaço e de estresse era uma coisa, assim, surreal, entendeu? Então, assim, para uma experiência simples como essa, tô dizendo que o cérebro, ele te impacta, mostrando, ó, tá tudo fora de lugares e vai dar ruim aqui, entendeu? O externo mobilizando vamos falar assim, um outro hemisfério seu, Sim. que você não está habituado a exercitar. Eu acho que isso é muito evidente quando a gente vê os pacientes hemiplégicos com AVC. Então, Me dizem isso, é. que eles falam assim, agora eu sou outro, né? Eles não falam muito isso? Exatamente. Nossa, agora eu percebo as coisas de uma forma diferente. E essa primeira percepção que eles têm pode ser muito assustadora, como Eu dirigir... imagino que deve ser. Como dirigir na mão inglesa. Exato, né? E acho que essa é a arte, né? Como a gente ou modula essas duas coisas, ou inibe uma, ou estimula as duas coisas. O que a gente vai fazer, né? No seu caso, você não inibiu, né? Você tem as duas coisas, né? Será que não seria melhor? A gente fala muito de inibição, né? Mas será que seria melhor a gente ter as duas coisas? Ter os dois modais? Porque tem pessoas, né? Por exemplo, imigrantes ingleses que vivem no Brasil, que dirigem o nosso carro, vão para lá e fazem essa coisa. Eles conseguem fazer o on-off, né? Sim. Depois de um tempo, assim, eu acho que depois dos 4 primeiros dias dirigindo desse lugar, foi ficando melhor, sabe? Aí até que eu consegui... Tomando a consciência do carro do outro lado. E deu super certo. Depois eu cheguei a fazer um teste de autoescola para pegar uma carteira para andar no outro país de mão inglesa que eles exigiam um teste. E eu passei. Então, assim, Tá vendo? Foi ótimo, né? Respeitar os dois lados, né? Eu consegui passar nessa carteira para andar. Por exemplo, na Nova Zelândia, eles exigem isso, né? Então, mas dentro da reabilitação, olha o que a gente está trazendo, o universo que a gente está criando aqui de informação, né? Eu sempre falo, Sugawara, nesses últimos anos, na prática clínica, eu tenho entendido que se nós não... Primeiro, para você reabilitar alguém, você precisa ter um bom conhecimento de funcionamento típico, de conexões, de conectoma, que hoje falar de reabilitação sem entender esse universo não dá. Não. Mas agora, mais do que isso, é a gente entender o desconectoma. Que é o que acontece no cérebro quando essas conexões são interrompidas. A nível de lesão cerebral. A nível de lesão, e Ou também a lesão gente no está vendo corpo que que a lesão altera no corpo isso. faz a mesma coisa. Né? A gente precisa entender o que eu quero dar suporte. Eu vou ajudar e modular para que ele tenha 2 hemisférios funcionando e conseguindo se comunicar.
A gente vai inibir um para que o outro consiga se organizar, porque às vezes a hiperatividade do outro também não vai ajudar em nada. Eu vou contar com áreas perilesionais ou vou contar com outro hemisfério apenas. O que que a gente vai fazer? Então, exige um raciocínio clínico muito grande, mas a gente precisa começar a pensar nesses aspectos, que só o conectoma ou o desconectoma também sozinho não faz nada. Vai nada. Agora, a representação disso, unindo percepção, sensório motor e cognição, e o aparato emocional, que é a vivência de tudo isso, é que faz a diferença. É que Olha que interessante, né? No Covid, a gente sabe que o vírus passeia na cabeça, né, no cérebro das pessoas, né? E que muito interessante, porque a gente viu que as pessoas, você testa a pessoa, ela tem força muscular grau 5, né? Mas aquilo não funciona bem. A gente sabe, a pessoa anda, ela cansa, ela não consegue. Se examina, tá normal, mas aquilo não está funcional, não é funcional. Tem alguma coisa que inibe a via ou que interfere na via. E a gente procura fatores periféricos, né, de sensibilização central, né, pontos de dor, não tá doendo, né, mas coisas que lembram as vias de dor e você inativa essas vias, ou seja, você inibe a inibição, sim. a pessoa volta a fazer melhor. E a mesma coisa Funcional. também com o gosto que a pessoa deixa de sentir, o cheiro que a pessoa deixa de sentir, é a nível central também, né? Às vezes central. as papilas gustativas funcionam, mas no central ali tá interrompido de alguma forma. Eu tive uma experiência com Covid que eu ainda não publiquei e também acho que não é muito da minha área, mas eu vi que os pacientes chegavam muito incomodados, e a gente falava de estresse pós-traumático, com vivências realísticas, muito fortes, né? E que quando eles tinham a crítica, eles acabam separando a realidade do imaginação, né? Porque muitos foram taxados como alucinatórios, como psicóticos, né? Mas, na verdade, eu acho que é só o vírus que passeou lá. Né? E aí precisa de reorganizar, né? Precisa de tempo de reorganizar, precisa contar essa história várias vezes para que as coisas se organizem e ele perceba onde estão as falhas, né? Isso. Eu tenho um colega que teve uma vivência muito louca, assim. No período ele foi entubado, né? Precisou de UTI por muito tempo. E foi tão real para ele tudo que ele vivia. Assim, ele foi em shows, entendeu? Ele atacou enfermeiras. A enfermeira proibia que o filho dele fosse ver ele, e ele bateu nessa enfermeira. Ele teve vários tipos de vivência. Não aconteceu nada daquilo, claro, mas assim. Mas a emoção é real. E ele conta isso como real. E ele fala disso que aconteceu, né? Aí, tipo, a esposa chegava para visitar, ele falava: bem, eu bati da mulher hoje, porque ela não deixou o meu filho entrar, né, e tal, e falava, ela falava: mas isso não aconteceu, eu não saí do seu lado. Aconteceu sim. Então, assim, como isso foi comum, né? Muitos pacientes tem essa história para contar do Covid, né? As vivências realísticas, né? Sim. Muito, né? Como o cérebro eu vejo assim, né? Como essa experiência, uma experiência imaginada, mas que para o paciente ela é real. Sim. Né? Ela não é factual, mas o sentimento e as emoções, a vivência dele, ele descreve com tintas de realidade. Sim. Né? E hoje eu consigo entender muito bem isso, porque são as mesmas áreas, no modelo dos tratamentos de fobias, são as mesmas áreas e o mesmo custo energético. Cansa igual, tem estafa mental igual, né? Consome o paciente. E se a gente gravitar nessas alças, talvez isso gere um aprendizado ruim, que talvez alguns não recuperem a crítica. Né? Eu vejo dessa forma, assim, eu acho muito interessante, né? Muito. A gente precisa entender isso melhor, né? Tem que debruçar sobre isso aí, porque tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. E a gente ainda está tentando descobrir um fenômeno apenas, quando tem vários aí. Mas olha só, antes, você quer fazer uma pergunta? Eu ia falar assim... Vamos falar de tratamento? Exato. Falando a nível da dor fantasma ainda,
quais são os tipos de tratamento? Que a gente vê aí falar, tem o do espelho lá para meio que desligar a mente. Como é possível desligar da mente? Existe uma forma de eu não tenho mais esse Então, medo, mas eu também não quero sentir mais desconforto nele. Como eu poderia Entendi. meio que desligar essa dor? Existe uma forma? eu vou falar o que tem na literatura e o que a gente está fazendo, tá Sim. bom? Então, assim, na literatura, você já tem meta-análises que tudo que foi feito não vale a pena, não tem resultado, né? Mas também tem aquela mesma crítica na literatura, né? O que caiu nas meta-análises, né? Tem essa contaminação, essa dificuldade de saber o que é dor do membro fantasma. Pode ter artigo lá que tratou Dor do membro fantasma, como com o dor membro do residual. membro residual, dor do corpo. Então tá tudo muito confuso. O certo é que é melhor a gente começar de novo, né? Quando tá confuso. Eu ainda não publiquei, mas eu vou dar o spoiler porque tá quase pronto isso daí. A gente fez uma rodada com os pacientes. O que te ajuda na dor do membro fantasma? De tudo que foi prescrito, tá bom? De tudo que os médicos fizeram, tudo que os físicos fizeram, os psicólogos, tudo deixamos livre, né? Uma escuta, Uma Prado. escuta, só isso. E colocamos lá um questionário, que é o Groningen, e aí o que a gente tem lá? O que mais ajuda, tá bom? É em enquete de rede social. Dipirona, tá bom? Nas enquetes, nas pesquisas formais, né? Dipirona e gabapentinoides, mas gabapentinoides menos do que os outros, tá bom? Massagem no membro residual ajuda também. Pensar na dor fantasma, pensar no membro fantasma, exercitar o membro fantasma, só pedir pro paciente. Imagina, piora a dor do membro fantasma, Você imagina? tá bom? Só piora. Você tem que conduzir. A terapia do espelho, alguns notam alguma diferença, mas na literatura ela só desponta como uma alternativa, mas não é a melhor alternativa. A gente ainda carece de algo físico, tanto medicamentoso, tá bom? Porque isso é a opinião do paciente, né? Não foi controlado, nada dessas coisas. E a gente carece também de manobra de tratamentos não farmacológicos, né? Sim. A terapia do espelho parece que é boa? Parece que é boa, tem alguma evidência, mas ela não é a melhor. Na vida prática, tem paciente que pediu para parar da terapia do espelho, porque a gente pegou os pacientes e começou a colocar em terapia do espelho. E aí alguns falaram assim, pelo amor de Deus, me tira disso que está piorando. Ou começaram a faltar com terapia do espelho. Tipo, Dropout. dropout mesmo, né? A gente sabe que a gente tem que procurar coisas que doem e tentar inibir essas coisas que doem. Desde o ombro, perna, né? Amputação de perna. Desde o ombro até lá no membro residual, porque o fator periférico, ele não está muito bem relacionado com a dor do membro fantasma. Mas parece que terapia em realidade virtual e realidade aumentada, ou seja, você projeta o membro onde não deveria estar, onde não está, também parece que tem uma evidência. Então você não pode falar para o paciente, faça a terapia, imagine o membro fantasma. É um pouquinho melhor se você colocar o espelho, mas parece que fica mais promissor se você fizer a projeção do membro real. E aí a terapia virtual, ela tem história, né? Então quando você pega os artigos mais assim, não é tão passado, né? Isso é bem recente, né? Então assim, até 2016 você tinha gráficos muito ruins, né? Sim. Então assim, não era um braço que você projetava no paciente. Era algo, um bloco, né? Era um avatar, né? Então ela tinha alguma validade. Em 2016, a partir do Pokémon Go, Olha. aí que você tem a realidade aumentada, você consegue inserir a imagem virtual no ambiente real e os gráficos melhoraram, né? Você tem o FIFA, os jogos melhoraram os gráficos. Então você começa a ter a cópia do membro do membro contralateral preservado, você copia, espelha e joga no ambiente de realidade aumentada. Aí parece que começou a ter alguma evidência, mas parece, né? Existe uma tendência de que isso possa ajudar.
Com os dados que eu tenho, a gente tem muita esperança que a terapia no metaverso... Olha só, a gente já talvez vai precisar ir no metaverso. Não existe reabilitação no metaverso, mas a gente é o primeiro grupo que está falando de terapia no metaverso, em reabilitação em sets, em cenários que você... Totalmente digitais, né? Em que você escaneia o corpo do paciente do preservado, tá bom? Aham. Faz tratamentos estatísticos, joga para o outro lado e faz controle sobre isso daí, né? Como é que você vai controlar outro membro? A gente sempre, imediatamente, a gente pensa assim, vou colocar no membro residual, né? No coto de um... Não, talvez a gente não use isso. Talvez a gente use as áreas que estão de projeção, que migraram para lá. Boca, Sim, olha isso. tá bom? Talvez não sejam as áreas, tá bom? Talvez seja a boca, que é o que o Japão está fazendo, tá bom? Talvez seja a boca, talvez seja o outro membro. Será que por eletroencefalografia seria uma possibilidade? Tem alguns gadgets já que, por exemplo, você consegue mudar um canal de televisão só piscando numa direção. Não sei como que é. Captar esse sistema biológico, porque conforme ele vai aprendendo, ele vai especializando, ele vai diminuindo a amplitude. BCIs, né? Vai Body ficando mais... computer. Vai ficando menorzinho a captação. Mas talvez a gente tenha que captar algum sinal cerebral para que a gente realmente consiga modificar isso daí. Não sei se ela é eletroencefalografia. Ela é rápida, fácil, mas talvez seja algum outro marcador cerebral que talvez nem exista ainda. Mas a gente acha que talvez, tá bom? A gente tem dados que talvez, uma plausibilidade de que o tratamento do membro fantasma ele não consiga migrar absolutamente da cabeça para a pessoa para o espelho, ou da cabeça da pessoa para o virtual, ou da cabeça da pessoa para a realidade aumentada. A gente precisa de algo um pouco mais complexo, porque o cérebro é complexo. Sim, e talvez usar essa linha de raciocínio do Japão, né? Que eu achei isso muito interessante. Às vezes você pegar essa representação modificada aí como boca é uma via para você conseguir ajudar, né? Também eu acho. E dor no membro fantasma basicamente é linguagem, né? A gente trocou a linguagem, então não é o que é dor, quanto você tem dor do membro, mudamos, não, o quanto você sofre, o quanto de perturbação. A linguagem, a mudança da linguagem, parece bobo, né? Mas linguagem é cognição. É, claro. E essa troca de linguagem mudou. Talvez se a gente mudar a linguagem de como a gente está agindo na dor do membro fantasma, né? Usar boca, que tem muito a ver com linguagem, né? Talvez a gente consiga dar um outro Eu acho que significado. é legal isso daí. Isso é uma estratégia muito interessante. Porque, assim, dor é sempre difícil, né, doutor André, de tratar. É uma coisa tão complexa que envolve tantas coisas. A dor fantasma, a própria fibromialgia também, né, que é uma coisa tão complexa, assim, que não tem uma dor, algo físico real, diferente deles que tem uma amputação real. Na fibromialgia não tem, e a dor está lá também, né? Você faz todos os exames, tudo, e o paciente não tem nada disfuncional no membro, mas a dor está ali representada. E você vai ver, tem muito componente emocional por trás, tem muita coisa ali que quando você vai dando sentido e significado na escuta para o paciente, ele melhora a dor. Então você vê que é uma coisa tão emocional, tão da parte da linguagem que envolve percepção de sentidos e valores das coisas, né? Eu até queria compartilhar com vocês, para a gente raciocinar um pouquinho aqui. Porque essa história do movimento começar nas áreas de projeção límbica, ela é recente, né? Nossa, ela é recente. E a gente sabe, né? Que, por exemplo, se você tem uma dor física, às vezes você age no motor para agir no córtex sensorial. Mas se você tem um problema motor, você age no sensorial para agir na área motora, né? E a gente punha muito as técnicas psíquicas como de suporte, mas talvez elas não sejam de suporte, talvez elas estejam agindo ali na área inicial, exatamente. né? Porque a gente estava pegando o meio do ato motor. Olha, aí a gente vai ter que ouvir Freud de novo, hein? Talvez. Sabe, olha o que Freud dizia, né? Pegava esses pacientes que tinham paralisia de membros e que nada resolvia e que não tinha nada aparente. O que Freud fez? Foi ouvir eles. Então, a escuta produziu uma melhora. Linguagem. Eu falo linguagem. Não é, então? Então, olha o que ele fez, né? Ele foi lá, ele não tinha
nenhum recurso para entender que era sistema límbico que estava agindo a parte ali, mas ele percebeu que dar essa atenção e proporcionar isso, a pessoa voltava a ter funcionalidade motora, entendeu? Olha que coisa rica isso. Interessantíssimo, né? Não Talvez é? a gente tenha que agir em multiponto, multimodal. Não só no Isso. córtex nas áreas sensitivas e motoras. A gente sempre fala psicólogo assim, mas ele não está agindo ali na emoção, ele está agindo modulando alguma coisa que inicia um movimento. Que se inicia movimento tem a ver com sensibilidade, com percepção de dor. Não, você percebe isso, ó, levando para fibromialgia, é clássico, né? Claríssimo, né? É clássico você ver o quanto a parte emocional faz o membro ficar funcional e a dor. Eu acho que assim, o quanto conectoma que envolve o sistema límbico, que tem fenótipos emocionais. Isso. Ó, agora eu vou te falar uma coisa que assim, eu tenho percebido muito, né? Essa conexão do feixe motor, das representações motoras, né? Também nas desordens emocionais. E olha o que eu vou te falar. Meu mestrado, eu investiguei o uso da estimulação magnética transcraniana para tratar pacientes com depressão Pós-AVC. pós-AVC, com sequela de acidente vascular cerebral. Por que eu fui estudar isso? Porque a gente tinha um ambulatório de pesquisa em neuromodulação no hospital de reabilitação que eu fazia parte na época, e a gente começou a perceber que os pacientes que chegavam para nós, a gente só fazia reabilitação motora, tá? Só motor. Então, como eu avaliava eles antes e depois de toda a sessão, todas as sessões, eu comecei a perceber que esses pacientes, mesmo estando em alvo motor, eles melhoravam o humor. Nós não estávamos em áreas para humor na estimulação, mas eu percebia essa melhora muito grande, porque eu aplicava as escalas antes e depois de todos os nossos pacientes. Então eu comecei a pensar, naquela época ainda não existia muita aplicabilidade das técnicas de estimulação em pacientes com lesão, né? A pergunta inicial foi: e se eu estimular a parte relacionada com o comportamento emocional, né, que é de humor, o dorso lateral pré-frontal córtex, será que a gente tira eles da depressão? Porque esses pacientes viam, além de estar com comprometimento motor, eles tinham alteração de humor. Já demandas. E aí, uma coisa que nunca ficou claro, né, nessas pesquisas lá, era por que tinha a ver o córtex motor com o humor. Certo? Assim, qual que era a ligação que fazia isso melhorar? Mas agora, né, assim, a gente olhando para esse universo que você traz, esse conectoma, né, a parte límbica correlacionada com partes motoras, essa conexão que a gente ainda não conhece muito bem, né? Ou não sabe definir muito bem, isso está muito correlacionado. Muito correlacionado. Eu acho Muito correlacionado. Né? E se você pensar... Torna lógico isso. Antes da gente fazer alguma coisa, a gente pensa um pouquinho, né? A gente tem que ter intenção. Sim. E a intenção não é nas áreas que a gente está habituado. Não é. E é o que a gente, por isso que a gente fala muito na atuação multidisciplinar em reabilitação, o tanto que é importante as equipes estarem coesas, né? Porque, por exemplo, um paciente que está sendo tratado por um problema de deglutição, ali, uma disfagia, o comer também começa com a intenção e a vontade de comer, que é algo cognitivo, que é algo ligado à emoção, né? E às vezes o próprio profissional fica só preocupado com essa parte a parte muscular da deglutição e esquece da parte cognitiva. Eu acho que daqui a um tempo, os profissionais que fazem exercício, única e simplesmente, vão perder valor, porque eles precisam fazer neuromodulação através do exercício. Eles vão precisar conhecer os mecanismos cerebrais para fazer o melhor exercício. Quando a gente fala neuromodulação, a pessoa já pensa assim, choque na cabeça. Não, tem milhões de técnicas, inclusive o exercício físico, entendeu? Então, acho que a gente precisa conhecer quais são as melhores atividades que levam a melhor organização cerebral. Isso. E como que a gente vai organizar esse cérebro, né? Eu acho que o exercício é importante, importantíssimo, ninguém vai deixar de fazer. Sim. Mas, será que se a gente organizar os nossos exercícios para neuromodular,
será? A gente pode ter um ganho melhor. Isso está claro lá no Simontor. Às vezes a gente coloca o paciente para fazer exercício com o braço e, na verdade, o que ele ganha é spam de palavras. Braço zero. Melhorou o braço? Não. Aí você olha outro gráfico lá, de 2 palavras foi para 17 palavras. É isso, gente. Entendeu? Isso é muito... Então, né, não tem, né? Você fala assim, olha, ele foi treinar locomático, foi treinar marcha, andou, não andou. Em contrapartida, A linguagem explodiu. Exato. Que O maravilha. braço melhorou, entendeu? Você tá no locomático, eu não quero fazer uma coisa pro braço. Não, você já tá fazendo algo pro braço. Porque ali também trabalha braço. Que coisa Né? fenomenal. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nesse fenômeno que está se desvendando aos nossos olhos para começar a publicar isso, porque isso é muito recente, né? E acho que assim, isso vem de uma boa observação clínica, né? Sim. Eu acho isso fenomenal. É o que a gente tem observado ali também, né? E desde o meu mestrado, vendo essa parte motora tão envolvida com esses outros processos cognitivos, é que sempre me levou a buscar tentar melhor entender conectoma e desconectoma, porque, na verdade, eu estou mais debruçado agora nesse desconectoma, que é entender a bagunça que tudo isso faz, e tentar ver como que a gente organiza, reorganiza, ou então como que a gente pode traçar uma estratégia para você direcionar essa plasticidade, né? Para que ela não fique mal adaptativa, ou então para que a gente não reforce essa plasticidade mal adaptativa também que o cérebro já se encontra, né? E então, a gente tem que, além disso, acho que a gente tem que estudar muito mecanismo de aprendizagem, né? Exato. Bases da neurociência para aprendizagem, técnicas de aprendizagem. Por isso que o mestrado eu acho fundamental, porque lá você aprende um monte de técnica, né? De como ensinar, né? De coisas da pedagogia mesmo. E aí você sabe que uma das coisas mais importantes na aprendizagem é a afetividade. E que a gente, nas escolas, eu tenho uma trajetória falando isso, e a gente tem algumas frentes de trabalho nisso, porque as nossas escolas, elas excluíram a afetividade do processo de aprendizagem. E um cérebro nutrido de afeto, ele está pronto para aprender. A afetividade é o grande motor para a aprendizagem. Uma criança que ela é nutrida de afetos e que ela consegue perceber o que está por trás da intenção, que é o mais difícil do cérebro, né? Isso é tão antigo, né? Estudo dos Exato. orfanatos, né? Estudos de orfanatos, né? Desenvolvimento infantil, né? Comparativo, né? Isso é antigo. Isso é antigo. Então, e já é consolidado, é uma coisa que não precisa se discutir, já é provado, já é consolidado, mas a gente só esquece de colocar isso em prática. E a afetividade, ela está nesse lugar e ela prepara o cérebro para esse mecanismo de aprendizagem. Por isso que, às vezes, quando tem uma boa psicoeducação, que é o que você preparou esse paciente de tudo, ele pode visualizar vida além da amputação, antes de ser amputado, você já deu para ele essa condição de existir após isso. O cérebro aprendeu isso e falou, agora pode amputar, tá tudo certo, eu vou continuar. Você tirou os fantasmas, você tirou os medos, você tirou tudo e organizou a casa para que aquilo acontecesse. Você está proporcionando uma experiência imaginativa, prospectiva, sensorial, né? Prospectiva, né? E imaginar com imagens não é para todo mundo, Não. Exato. né? E talvez esse seja o processo de que a gente precisa alinhar o suporte de tecnologia, né? O processo imaginativo, ele é diferente na população. Tem pessoas que pensam, não conseguem pensar, elas são afantásicas, né? E tem pessoas que só imaginam, né? E conseguem imaginar com riqueza de detalhes, né? E tem um bolo lá de gente que talvez precise de recursos para poder. Recursos ou de linguagem e consegue, a partir da linguagem, proporcionar imagens. Ou tem pessoas que vão precisar do suporte, o suporte visual, né? De como fazer isto. Né? Acho que esse é o ponto, né? Que a gente não menciona. Os que têm menos capacidade, digamos assim, de abstração, coisas mais reais, igual vem o suporte visual com realidade aumentada, realidade virtual, com óculos, para ele estar totalmente inserido e poder visualizar com a riqueza que ele precisa. Dar aos diferentes o que eles precisam, né? Porque tem gente que não vai precisar de nada, vai fazer sozinho, e tem gente que vai precisar de
Todo E no aparato. metaverso, né? É. Todo concreto e ainda com coisas concretas lá para você exercitar Não, tem alguém, né? alguns que você vai ter que pegar Piaget e Vygotsky pra ele, entendeu? E ensinar ele que esse concreto, abstrato, e é isso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa que é bem legal a gente falar aqui também, a importância da gente entender que não é de tecnologia que a gente padece, porque eu acho que a gente tá tão avançado em tudo, a gente precisa de gente que se debruça no entendimento sobre Exato. o que você quer fazer, né? Porque, assim, tem gente que acha que é só colocar o aparelho, que é só comprar, né? Nossa, né? Vamos ver. nossa, a gente vai comprar um Locomart e vai deslanchar. Você não sabe nem o que você está fazendo, em que estágio esse cérebro está, o que esse cérebro precisa. A gente Vamos fazer precisa... exercício. Exercício talvez não tenha validade. Se não tiver um raciocínio em cima, Sim, né? Não tiver uma base da neurociência em cima do que você está fazendo, talvez a gente não consiga nada. Ou você conseguiria com uma bicicleta. Não precisaria ter um Exatamente, não é? né? Então, assim, a importância que é a gente falar isso, que não é de tecnologia que a gente padece, né? Mas a gente padece de gente que se debruça no estudo para a gente tentar entender. Eu sempre gosto de falar em todos os episódios, André, que todo paciente que chega, eu pergunto que cérebro é esse que está diante de mim, Uhum. né? Porque eu acho que falar de raciocínio clínico é a gente individualizar quem eu vou tratar, né? Porque além de tudo isso que a gente está falando, a gente tem que pensar que esse cérebro tem uma vivência, que teve um ambiente que formou esse funcionamento cerebral, né? Que tem uma arquitetura cerebral que funciona baseado na epigenética que ele teve, que é diferente de todos os outros pacientes. Então, eu preciso, além de entender isso, correlacionar isso com o que ele é capaz. O que esse cérebro dá conta, como ele percebe o mundo, como ele percebe os fenômenos, né? Porque é a partir disso que eu crio protocolos. Então, aí, por exemplo, a pergunta que sempre o povo faz, né? Quantas sessões precisa para o meu filho melhorar? O que você acha? Qual o protocolo, o melhor protocolo? Eu sempre falo, olha, primeiro eu tenho que entender como esse cérebro funciona, para depois eu pensar o que eu vou poder ajudar. Protocolo tem 1000, mas eu não sei qual eu vou usar. Isso é saúde de precisão, né? Esse entendimento, as pessoas têm que entender termo, que saúde é de precisão. saúde de precisão. A gente pensa, quando a gente fala precisão, a pessoa já pensa, um teste genético. Eu vou colocar meu dedo lá, vai sair os meus ancestrais lá. Vai ver que tudo, vai falar tudo de mim. Não, não é isso. Medicina de precisão, né? Saúde de precisão, tem a ver com isso, de você conhecer aquela pessoa no fundo, para dar o que realmente ela precisa. E não um monte de coisa. Vai sair comprando tudo. Não, não é por aí, né? É melhor investir em coisas que a gente sabe do que nos artefatos, né? Sim. A gente fala, a reabilitação não é feita com dinheiro, é feita com conhecimento. Exato. E é precisão. Temos que ter precisão. E outra, com o que sobrou. Eu gosto desse termo. Né? A gente faz com o que sobrou desse cérebro, com o que sobrou desse corpo, com o que a gente pode fazer, né? A gente não cria nada, mas a gente pode... Cria muita rede, eu acho. Muita rede. A gente fortalece, direciona, ajuda a neurogênese, mas assim, falando que a gente não cria nada onde foi lesionado, né? Sim. A gente melhora a eficiência e a gente melhora a comunicação, a gente corrige talvez neuroplasticidade, direciona, organiza. A gente não é ressuscitador. A gente não reimplanta ainda, né? Mas a gente não ressuscita ainda, né? Isso. Mas eu espero que um dia já pensou chegar em Maravilha, né? Eu falo assim, eu fui construído nas catástrofes, né? Assim que eu saí da faculdade, durante a minha formação, tava a epidemia de AIDS. A gente não tinha o que fazer. Todo mundo, eu vejo as pessoas reclamando assim, nossa, tem muito Covid, eu só faço Covid. Na minha época, só tinha AIDS, entendeu? A gente perdia pacientes à torta direita. Era época sem esperança. E eu fiz muita reabilitação com AIDS. E olha só, a gente já tem pacientes curados, não é isso? A gente tem tratamento, a gente tem bom controle, né? Exato, as coisas evoluem, a ciência evolui. Então, hoje a gente não pode ter resposta para tudo, né? A gente não tem a cura para as coisas. Mas será que um dia a gente não vai ressuscitar neurônio? Né? Com certeza. Temos que pensar. Já tem alguns estudos nesse sentido até de reconstrução da medula, né? Tem um projeto que chama Walk Again, que é de um grupo da Suíça. Eles estão
estudando materiais que poderiam enxertar na medula para refazer uma lesão completa, né? Sim, Então, Então, já fizeram 3. Sim, o negócio cresce também, Né? cara. Então, já fizeram 3 andar novamente. A gente chamou eles para o congresso ano passado, mas eles não tinham agenda. Porque assim, eu tenho loucura para ouvir eles descrever isso para nós, né? Porque é uma coisa fabulosa o que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que tudo começa assim, né? A gente não tem que olhar para o insucesso, Sim. temos que olhar para o sucesso, né? E a gente precisa ser ousado, porque a gente precisa dar uma resposta, né? Uma resposta para aqueles que sofrem, né? Sim, Eu essa é a acho nossa que, missão. né? A gente já tem isso, né? Olha só, a polio, meningite, HIV, né? Algumas doenças a gente já curou. Antes se morria de infarto, se morria de câncer de colo de útero, né? Hoje não se morre. GBM, lembra? A gente não tinha reabilitação de GBM porque todos morriam. Sim. Hoje a gente já tem reabilitação de Não, de GBM. tronco, gente. AVC de tronco. Quando chegava para AVC de tronco, já falava, lascou, acabou, não tem nada para fazer. Hoje a gente corre o São Silvestre. Não. Você disse, ó, Não é? não é? Tudo mudou, não é? Tudo mudou. E mudou rápido, né? Mudou rápido, em menos de 10 anos, né? Há 10 anos atrás, você falava um AVC de tronco, a gente ficava paralisado, Sim. né? Hoje Hoje não. não. Pontos assim, eu tenho vontade, ou se pudesse, né, mas eu não tenho nem como, mas como eu queria revisitar esses pacientes de 15 anos atrás, de 15, olha pra você ver, em 15 anos atrás, você chegava mudou muita coisa, chegava Mudou. no hospital e aí, assim, AVC de tronco, a gente já falava, tadinho, acabou. É. Entendeu? É só prevenir para não ter deformidade, pois não tem mais nada. Lesão Meu medular Deus do completa, céu, a gente então. falava, nossa, agora não, né? Nossa, hoje a gente tem um mundo de coisas Mundo para de fazer, coisas, né? né? Tudo mudou, né? E em Graças a pouco Deus. tempo, né? Eu, na minha formação, eu tinha um livro que, assim, lesão medular C5, faz isso. Lesão medular C6, faz isso aqui. Escala de áreas, né? Daí você vai fazer isso, assim. Era um livro, né? Um livro em inglês, assim, um livro, né? Ou seja, tava um conhecimento consolidado, né? Quando validado, consolidado. Nossa, hoje, a tua besteira, né? Podemos guardar na biblioteca na seção histórica, né? Não tem nada a ver, né? Não vai fazer mais, né? E é uma coisa interessante porque se você olhar para o mundo nos últimos 30 anos, desde o telefone que hoje você carrega, o que não era um computador de uma sala há 30 anos, hoje você carrega ele no seu bolso. Então eu imagino que né, alguns autores, né, têm falado que esse é o século do cérebro, que a tecnologia também nos permite ver o cérebro com uma acurácia jamais vista, que antes era só dissecando para se ver, e hoje a gente já tem tecnologias de imagem cerebral mesmo, que permite analisar o cérebro de tantos ângulos, de tantas formas, própria tractografia, que mostra aí, quantos tractos de neurônios você tem intactos ali. Então eu imagino que essa tecnologia, essa revolução tecnológica desses recursos visuais também, né, de realidade virtual, de a realidade aumentada, eu acho que tudo isso tende a caminhar para um prognóstico muito bom, para uma evolução muito boa das neurociências. Eu acredito. Nós temos usado muito tractografia lá, sabe? A Pra tractografia guiar. é um exame que, dentro da medicina, ele foi muito difundido para essas cirurgias awake, né? De ressecção tumoral, para você ver até onde você pode fazer essa retirada. Mas na reabilitação, a gente consegue ver o que sobrou, quais os tractos íntegros ali que ligam pontos estratégicos, né? O fascículo arqueado, por exemplo. Será que tem uma conexão de verme com broca? Está íntegro? Sobrou fibra? Não sobrou? Então, para guiar o protocolo de neuromodulação, para a gente tentar, né, imaginar o fluxo que essa corrente vai fazer e se a gente está conseguindo canalizar isso, comparando esses dados também com a eletroencefalografia quantitativa, aí a gente consegue desenhar um protocolo mais Preciso, né? Entendeu? É, Aí acho tem que sido muito legal. As respostas têm sido fenomenais, entendeu? Mas precisa dos marcadores. tudo muda, né? Acho que é Tudo muito legal, né? A gente nem imaginava, né? E em pouco tempo as coisas iam caminhar para esse volume de conhecimento Sim. que a gente tem hoje, né? Sim. Olha, que já caminhando para o final, né, a gente gostaria de agradecer primeiramente você por ter disponibilizado a sua agenda, por estar aqui conosco. É sempre um prazer ter essa troca, né? Acho que uma das suas falas mais importantes que a gente quer reforçar aqui, porque a gente como instituto,
a gente nasceu com esse propósito, né, de equipar profissionais com informação de qualidade e relevância sobre funcionamento cerebral, né? O Neurônios nasceu com esse propósito. E você falou aqui que o profissional que está focado só no exercício, ele tende a perder valor. E a gente quer encorajar os nossos ouvintes profissionais da saúde que têm interesse em reabilitação, né, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, toda a equipe, educadores, Professor. toda a equipe multi, aprofunde-se no conhecimento do cérebro, né? Eu acho que o futuro é o cérebro, né? Assim, é entender, né? Porque o ser humano ele já conquistou tantas coisas, desde visitar a Lua, desde visitar e mapear os oceanos, mas a gente ainda está muito aquém do que como esses bilhões de neurônios de fato trabalham, né? Eu acho que, como esses autores falam que esse é o século do cérebro, todas as descobertas desse século, né, tendem a ser focadas no que, assim, muitas das descobertas tendem a ser focadas em como o cérebro de fato funciona, né? E isso abre horizontes de aprendizagem, horizontes de reabilitação, horizontes de prática clínica de uma forma geral, né? A gente falou de tanto... promover saúde, como que é seu termo Saúde aí? e De precisão. Adorei esse filme. Então, a gente queria te agradecer, eu acho que foi um papo bem enriquecedor e... Muito obrigado. Prazer foi meu, muito obrigado, adorei o convite, você sabe que eu adoro vocês, né? E aprendo muito, e os congressos são ótimos. Em breve, o terceiro vai ser, assim, muito bom. Os congressos não são excelentes, você bom, sai obrigado. modificado, é uma experiência muito legal. Que bom. A gente acredita muito nessa coisa multidisciplinar. Hoje eu acho que esse papo foi tão multi, né? Porque a gente falando de linguagem, dos aspectos emocionais e da parte motora e tudo isso interligado. E como o Hercílio repete vez ou outra nas aulas e aqui nos episódios, né? O cérebro nos ensina sobre a multidisciplinaridade, né? E sobre a atuação multidisciplinar, porque são grupos de neurônios especializados que se comunicam entre si para trazer função, para trazer comportamento. E da mesma forma, sozinho não faz nada. Então aí eu preciso de um agrupamento de neurônios junto com outro agrupamento de neurônios, eles promovem um comportamento ajustado. É aí que eu sempre falo que nenhuma área do conhecimento consegue compreender a complexidade do existir, e é por isso que eu preciso do médico, é por isso que eu preciso do fono, do físico, do educador, do psicopedagogo, que são todos ali, entende uma parcela desse funcionamento. Quando a gente se junta, a gente tenta imaginar a totalidade, né? Mas a gente precisa... Sempre cada um, né, focando na sua área de formação, mas o propósito é trazer o bem e a qualidade de vida do paciente, né? Então, é o que a gente acredita em termos de reabilitação, e hoje isso ressoou de forma tão clara que queria agradecer mais uma vez. E para você também que escutou esse episódio aqui até o final, tá aqui conosco. Espero que você tenha saído aí inspirado a ser um profissional melhor, né, a se aprofundar nesse conhecimento do cérebro. E a gente espera também nos próximos episódios. A gente está trazendo convidados aqui, como vocês presenciaram, muito ilustres e com muito conhecimento para compartilhar. E a gente espera que você acompanhe os próximos aí. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos.